Olá, meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está nos aguardando, bom, então chegou a hora, estávamos fazendo uns ajustes, mas nós estamos agora iniciando a nossa live dessa noite, domingo, dia 29. Louvado seja o Senhor por este dia que Ele nos deu, muita chuva por aqui em Bom Sucesso, desde ontem que nós temos visto muita água aqui no nosso município, nas redondezas, e a boa mão do Senhor está nos abençoando com muita chuva. Glória a Deus. Esse momento já está caindo mais uma chuvinha lá fora, mas nós estamos aqui à procura de outro tipo de chuva, que é a chuva de bênção que vem lá do alto, né? Chuva espiritual. Glória a Deus para nossas almas. Queremos saudar desde já a todos os irmãos que estão se conectando conosco. Vamos lá, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração. Fique em pé para nós já agradecermos a Deus pelo início da nossa live. Amado Senhor e querido Pai, Pai das luzes, queremos te louvar, Senhor, por nós estarmos aqui em tua casa. Queremos te glorificar, Senhor, pelas chuvas que têm caído. Aleluia, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Aleluia, por nós. Ó Senhor amado, conduz esse trabalho. Nos dê uma palavra. Fala conosco, recebe nosso louvor, nossa adoração nesta noite, juntamente com todos os irmãos que estão, Senhor, se organizando, que já estão, Senhor, ouvindo e vendo, aleluia, assistindo e glorificando o teu nome. Toma a direção de tudo, usa-nos para a glória do teu nome, Senhor. Derrama da tua chuva espiritual nesta noite. Em nome de Jesus nós vamos louvar o Senhor, meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Então sente e abra sua harpa, que nós vamos sim louvar o nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 266. Resgatados fomos. Louvado seja Deus. Resgatados fomos. Bendito seja Deus. A verdade é que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus para sempre. Amém? Vamos louvá-lo. 266. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos o céu pra desfrutar, também por Deus aceito pra nunca mais pecar. Também por Deus aceito pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar.
pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. No meio dos remidos a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido pra nunca mais pecar, por tê-lo recebido pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Glória a Deus. A verdade é que o nosso cativeiro acabou. Glória a Deus. O cativeiro que nos prendia. Nós éramos servos do pecado, mas Jesus um dia nos libertou. E eu aceitei esta libertação, entreguei minha vida a Cristo, e aí saí, sim, aleluia, saí desta prisão, desta penitenciária, e comigo milhões e milhões, desde quando Cristo, Ele entregou a sua vida em resgate de todos nós, e nós fomos libertos para nunca mais pecar. Achei muito interessante essa estrofe de número 3, é que temos liberdade para nunca mais pecar. O mundo não aceita esse tipo de liberdade. O mundo só compreende uma liberdade para pecar. Eles acham que são livres para pecar. Mas Jesus nos libertou um dia do cativeiro do pecado e fomos livres para nunca mais pecar. É não o pecado. E o Senhor pode nos explicar, pastor, como a gente faz isso? Só tem uma forma. Só tem uma forma. Entregando sua vida a Cristo e recebendo o poder do Espírito Santo para viver à altura do ideal de Deus, da vontade de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nós queremos dar este culto em ações de graças, muito especialmente a irmã Gabriela. Ela está oferecendo ao nosso Senhor nesta noite um culto de ações de graças por bênçãos recebidas. Glória a Deus. Deus tem abençoado o seu povo. É assim, as portas se fecham e para os crentes se abrem, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Qualquer problema com o áudio, meus irmãos, mande uma mensagem para os nossos irmãos que estão aqui à frente desta live, para que eles consigam retificar alguma coisa, para que o áudio chegue da melhor forma possível na sua casa, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com mais um hino. Glória a Deus. 300, hino de número 304. A face adorada de Jesus eu verei. Você tem essa esperança, irmão? Não deixe morrer. Glória a Deus. Bota lenha nessa fogueira. Nós estamos aguardando o nosso Senhor. Mi maior. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecado sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz,
fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende sua mão sobre nós dali, se assim que por mim Cristo vela aqui. A face adora, canta, irmão, onde estiver, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz que nos quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode nos valer. O meu barco guia bem, sem Jesus me conduz, posso sossegar. De Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, a mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz que me quis salvar. Como está a nossa fé, meus irmãos, nesta noite? Como está a nossa esperança de irmos morar no céu? Glória a Deus, tudo indica que Deus está nos sacolejando para a gente sair do comodismo, né, irmãos? Para a gente despertar do sono, sairmos do ninho. Glória a Deus, para a gente estarmos preparados para esta hora. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazermos uso da palavra do Senhor nessa noite. Fazer uso da palavra do Senhor. Fique de pé, por favor, para nós fazermos, meus irmãos, a leitura dessa noite. O irmão Eric, presbítero Eric, estará fazendo leitura da maravilhosa palavra do Senhor.
Queridos irmãos, meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, louvando a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais um domingo no trabalho da casa do Senhor. Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Louvando a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, nos acompanhando, através das redes sociais, das congregações, e em especial eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor para os irmãos da congregação de Humaitá. Louvado seja Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Quem precisa de oração, aí na tua casa você ore juntamente conosco, juntamente com a sua família, porque o Senhor que está aqui é o Senhor que está aí também. Pai, eu quero te louvar, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é grande, é maravilhoso, tem derramado ricas bênçãos sobre as nossas vidas e tem cuidado de nós, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite. Te louvamos por esta palavra, a tua palavra que o Senhor nos permitiu ler nesta noite. Aplica nos nossos corações, Senhor, que nós sejamos fiéis, meu Pai, ao cumprimento desta palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver, não somente a ler ou entender ou decorar, mas a viver esta palavra e glorificar o teu nome. Visita os lares nesta noite, Senhor, e que a tua palavra alcance vidas nesta noite. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, quero avisar os irmãos que se houver algum inconveniente, alguma coisa que você está ouvindo aí, algum chiado, está atrapalhando o áudio, os irmãos, por favor, nos avise para que nós possamos estarmos trabalhando aqui, retificando, os nossos irmãos estão trabalhando, para que o nosso culto não seja atrapalhado, né? Então vamos, meus amados irmãos,
dar continuidade esta noite, louvando o nome do Senhor. Saudações a todos os irmãos que estão nesta hora com compromisso, né? Irmãos compromissados com Jesus, que se sentam para adorar o Senhor conosco. Que Deus continue te abençoando, nossos irmãos, desde aqui da sede, nossos obreiros. Saudações ao irmão Rondinelli e família, irmão Zé Diniz e família, nosso irmão Júlio e família, não é? Irmão Neto, irmã Mundinha e família, aos irmãos, não sei, irmão Manuel se está conectado, os irmãos de São Bento, do Maitá, o nosso irmão Josemar, lá de Serrinha. Que Deus continue ajudando vocês e abençoando em nome de Jesus, com todos os irmãos aí em Serrinha. Vá dando lugar aí, viu, meu irmão? Vá dando lugar aí. As lives, eu sempre digo que é o que por hora nós temos, né? É o que nós temos por hora. Mas adorador, ele não depende de circunstâncias, viu, irmãos? Para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Já pensou aquelas pessoas que sobrevivem de oportunidades, agora como é que fica? Aquelas que dependem, parece que para viver tem que ter oportunidade. A maior oportunidade que eu tenho, meus irmãos, é de servir a Jesus. Em qualquer lugar. E você também. E eu estou achando que a mensagem está bem clara nessa pandemia, né? Louvado seja Deus. Acredito que Deus está tocando em nós, para que nós, irmãos, possamos aprender o que realmente é adoração. Em nossa igreja, em nosso convívio, que a gente vivia sempre se reunindo, está meio complicado. Mas em casa você pode, no seu trabalho, onde você estiver, adorando ao Senhor Jesus. Não só com a boca, mas com a vida também, né? Com testemunho, glória a Deus. E com a boca também, não só cantando, mas tendo cuidado com aquilo que se diz, é também adoração, por conta dos olhos daquele que procura os fiéis da terra. Bendito seja Deus. E você vai dando glória a Deus aí na onde você está. Saudações ao nosso irmão Lorival, irmã Catiene e as crianças aí em Campina Grande. Nossos irmãos de Ouro Velho, glória a Deus. Gente muito cara, viu, irmãos? Gente de Ouro Velho. Deus abençoe a todos os irmãos de Ouro Velho. Deus abençoe. Muitos irmãos assistindo nessa noite a nossa live. Meus irmãos, também nós iremos ouvir a irmã Soraya. Ela veio hoje para o lado de cá. Então nós vamos aproveitar nossas irmãs. Louvado seja Deus. Vamos ouvi-la ou trazendo uma palavra ou louvando o Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo os queridos e amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez para adorar aquele que é digno de toda nossa honra, nosso louvor e nossa adoração. Muitos queriam estar aqui nessa noite, mas infelizmente não puderam. E para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui cultuando ao Senhor nesta noite. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, aqui em Abacuque 3, apenas 3 versículos, da parte do Senhor, que me alegra muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. Abacuque 3,17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus, né, meus amados irmãos? Que nós possamos ter esta mesma alegria que Abacuque teve,
ele estava totalmente apoiado à sua confiança em Deus. E por mais que os dias sejam difíceis, por mais que nós não estejamos vendo, por mais que não haja, como diz aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, e por mais que nós não estejamos vendo, mas que nós possamos estar confiando no nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, e Ele é fiel na minha e na tua vida. Mesmo que nós não estejamos vendo, mas que possamos confiar, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele tem prometido na minha e na tua vida. Creia tão somente no Senhor. Se o seu fardo estiver pesado, se estiver cansada, confia no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ouvir uma palavra pelo presbítero Eric. Estará trazendo uma palavra nesta noite para nós, da parte do Senhor. Preste bem atenção, Deus vai falar com você. Pegue sua parte nessa noite. Todos os dias nós temos que pegar o nosso maná. Essa noite é noite de colher maná, viu? Precisamos, irmãos, de colhermos maná. Louvado seja Deus. E o maná da palavra de Deus é indispensável. Sabe por que tem muita gente que não se sustém em pé? Porque não colhe maná para comer. Não colhe. Deus manda, Deus fala, maná da sua palavra. Eles não colhem. Pega sua parte. Glória a Deus nessa noite. Não é? Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada irmão que nesta noite está conosco neste trabalho. Eu louvo a Deus, irmãos, porque mesmo em meio a esta crise, mas o Senhor nos abriu uma porta, uma maneira de mesmo distante, mas estarmos juntos, porque a igreja do Senhor, ela só vence junta. Ontem nós tivemos uma reunião virtual com os jovens, né, através das ferramentas que tem na internet, Google Meet. E eu disse aos jovens, o assunto era sobre o Espírito Santo. E eu, lendo em Atos capítulo 2, tem uma palavra em Atos capítulo 2 que diz: estavam todos reunidos. O Senhor trabalha, opera na união. E mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, todos dentro da igreja como nós gostamos, é uma aglomeração que não faz mal. Porque quando nós estamos reunidos dentro desta casa, é para adorar o nome do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. Então é uma aglomeração que não faz mal. Louvado seja Deus. Embora tenham muitos que acreditem e coloquem culpa na igreja, mas não tem nada a ver. A igreja do Senhor é remédio na terra, e esta terra só está de pé, e nós só estamos até aqui porque o Senhor tem ouvido a oração da igreja e tem cuidado de nós. E o fim deste problema acontecerá pela oração da igreja, porque o Senhor desta igreja, o Senhor dos crentes, é quem tem o poder de sarar a terra e de sanar todo este problema. Mesmo que a gente não esteja juntos aqui, mas esta é uma ferramenta que Deus nos deu para nós estarmos juntos. Vocês aí na sua casa, e nós aqui, e o Senhor aqui, e aí também. Glória a Jesus. Irmãos, nós lemos na carta aos Romanos, capítulo de número 5, e eu gostaria apenas de repetir um versículo, que foi o versículo de número 8. A carta aos Romanos, capítulo de número 5, aonde Paulo mostra de uma forma eloquente e de uma forma inspirada pelo Espírito de Deus, porque para muitos esta palavra é somente um escrito de homens, mas é porque tu não colocaste tua fé em ação. Coloque a sua fé em ação, e ao ler estas palavras você vai ver
que não é somente a caneta e a mão de um homem que escreveu, mas foi o Espírito de Deus que encheu o escritor para trazer uma palavra que veio de Deus para nós. Eu quero te dizer nesta noite, existe um Deus, e Ele não está longe, Ele está perto de nós, e Ele fala conosco, e uma das maneiras é através da sua palavra. O versículo de número 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai mostrar a natureza de amor que existe no nosso Deus, a essência do verdadeiro amor que existe no nosso Deus. Muitos homens passam por esta terra e não sabem o que é o amor, porque há vazios dentro do homem. O dinheiro pode preencher uma parte, o amor das mulheres ou dos homens pode preencher uma parte, o amor de um pai, de uma mãe pode preencher uma parte, mas sempre fica dentro do homem um vazio, e este vazio só quem pode preencher é o amor ágape, é o amor de Deus, o amor daquele que criou o céu e a terra. Ele tem todo o poder, mas é o amor também daquele que se fez homem para habitar no nosso meio, carregar uma pesada cruz, morrer ali no Calvário para nos dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar deste tão grande amor, que é o grande amor do nosso Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo uma época de escassez de amor. Homens amantes de si mesmo. E por isso tantas mazelas e tantas malícias que estamos vendo no mundo. Pessoas que não têm amor pelo seu próximo. Pessoas que não têm amor pela sua família. A falta de amor está sendo terrível neste mundo. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz a memória, ele traz a memória dos irmãos, um amor que é acima de todos. É o amor de Deus. Paulo disse: Romanos, escute, Deus prova. Não é um amor somente de boca. Ah, Deus nos ama. Não é um amor somente de boca. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, o seu único Filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso, irmãos, que nós temos esta alegria. É por isso que os homens não entendem e diz: aquela igreja azul é a igreja do barulho, é a igreja da zoada. Mas esse barulho, essa zoada de gritos de glória e de aleluia, é porque o nosso ser está preenchido por esse amor, que é o amor de Deus. Aleluia! É porque nós sentimos este amor, nós sentimos a prova deste amor quando entregamos a nossa vida a Jesus. E ele provou, porque Paulo disse: talvez pelo justo, por uma pessoa boa, alguém ouse morrer. Mas quem é que ousa morrer pelo assassino? Quem é que ousa morrer pelo bandido, pelo ladrão, pelo bêbado, pela prostituta? Quem é que dá o seu amor? Quem é que ousa morrer por uma pessoa que a sociedade marginaliza e coloca de escanteio? Eu quero te dizer nesta noite, tem um que ousa morrer pelo pecador. Tem um que ousou morrer por aquele que não merece, por aquele que não presta para a sociedade. Mas tem um, é Jesus, o Todo-Poderoso. É Jesus, o Filho de Deus. Ele é a prova do amor de Deus. Glória a Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Deus Todo-Poderoso e Amoroso, você não precisa de coisas fúteis que preenchem momentaneamente o vazio no teu coração. Você precisa do amor verdadeiro. Você que tem 30, 40 anos, 15 anos, não importa o tempo que você tenha de vida, você precisa conhecer o amor verdadeiro. Eu conheci o amor verdadeiro aos 16 anos de idade.
Ainda vivi muitos dias nesta terra sem saber o que era o amor verdadeiro. Vivia me enganando, mas Jesus me aceitou. Jesus me recebeu nos seus braços de amor. E hoje eu testemunho para você que está nos assistindo. Você precisa provar o amor verdadeiro. E Ele morreu por você mesmo. Ah, mas para a minha vida não tem jeito, eu sou uma pessoa perdida. Pois, meu amigo, eu quero te dizer nesta noite, foi por você que Ele morreu. Foi por você que Ele entregou a vida. Foi por você que Ele derramou o sangue. Ele quer te salvar e botar dentro do teu ser o amor verdadeiro. Lembre-se nesta noite que alguém pregou para você. Amanhã pode ser muito tarde. Você precisa ouvir nesta noite que Deus te ama, mesmo grande e poderoso, mas Ele se curva e olha para você e diz: eu te amo. Aceite Jesus como teu Salvador e sinta o amor de Deus dentro da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus enquanto ainda há tempo. A cura para o mundo não é vacina. A cura para o mundo não é a cura, é Jesus, que pode mudar o mais vil pecador e pode te mostrar o que é o verdadeiro amor. Fique com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Está vendo, meus irmãos? Como é bom a gente estar reunido em nome de Jesus, como Ele fala conosco. Glória a Deus, Deus tem falado conosco profundamente nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós começamos pontualmente às 18h30. Nós já ouvimos muito da parte de Deus e eu queria deixar só uma reflexão com os irmãos da palavra do Senhor. No Salmo, meus irmãos, de número Salmo de número 31. Fique com essa palavra nessa noite. 31. Versículo de número 12. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Só isso. Que esta palavra, ela atinja o seu coração nesta noite. Davi, ele viveu num tempo em que os vasos eram muito valiosos. Ainda hoje, apesar das casas terem vasos de todos os tipos, mas na época, mas não são valorizados hoje como era na época, principalmente os vasos persas. E então nós vemos Davi falando acerca dele mesmo, que ele estava se sentindo como um vaso quebrado. Glória a Deus. Estou me sentindo como um vaso quebrado, em relação aos que estavam à sua volta, em relação às pessoas, em relação ao desprezo das pessoas. Agora me diga, meu irmão, quanto vale um vaso quebrado? Para os homens, nada. Quanto vale um vaso quebrado? Meus irmãos, nada. Para o mundo, nada. O mundo só dá valor, irmãos, a quem está intacto, a quem está em evidência, a quem está brilhando, a quem está no pódio, a quem está na dianteira, aqueles que estão servindo como exemplo
principalmente na área financeira, material. Não importa de onde vêm as suas finanças, contanto que seja uma pessoa bem apresentável, influente, já se ganha o respeito. Mas Davi, ele está dizendo aqui que eu estou esquecido no coração deles. Ele disse, eu sou como um vaso quebrado. Então o homem de Deus estava se sentindo como um vaso quebrado. Glória a Deus. Para os homens, para as pessoas, entregue, sem forças, de abrir a boca, de dizer algo, porque ele estava se sentindo como um vaso quebrado. Possivelmente isto veio no tempo da perseguição de Saul contra ele. É nessas horas que o mais forte, ele pisa o mais fraco, não é? E então por isso que sai essa expressão da boca de Davi. Eu sou como um vaso quebrado. Será que tem alguém nesta noite me ouvindo que está nessa situação, se sentindo também? Porque um vaso quebrado, o que se espera é que encoste uma pá, dê uma varridinha e jogue para cima da pá e jogue no lixo. Não é assim qualquer vaso que se quebre? Mas não o nosso Deus. Glória a Deus. O nosso Senhor, na verdade, ele tem uma queda por coisas quebradas. Ele tem uma queda por coisas quebradas. Ele não tem admiração por vasos que não sei, quanto mais quebrado. É uma metáfora para a nossa vida nesta noite. Glória a Deus. Quanto mais quebrado. Aliás, a igreja dele é formada de gente que ajuntou os cacos e veio. Glória a Deus. Quando não tinha mais valor para ninguém, meu querido irmão, foi quando ele abraçou. Ele tem sim uma queda por coisas quebradas. Eu quero que você fique com esta palavra nesta noite. Que tem poder nas coisas quebradas, nos vasos quebrados. Ele não pega a sua pá, dá uma varrida para cima como o mundo. O mundo é assim, só serve quando está produzindo. Você pode ver, chegar no exército, quando for se alistar, se tiver qualquer defeito, me desculpe, mas aqui não dá para... Você é baixo demais, você é corcunda, você tem uma perna maior do que a outra, você... Não dá certo você servir no exército brasileiro. É assim no mundo, e em qualquer coisa. Mas para Deus, louvado seja o Senhor, Ele tem sim uma queda para vasos quebrados. Será que você está aos cacos nesta noite? Louvado seja Deus. Esquecido, desprezado, sem forças, perseguido, escondido. Mas Deus está de olho nas coisas quebradas nesta noite. Aleluia! Você se lembra que foi quando os vasos, nos dias de Gideão, quando os vasos foram quebrados, que ele estava com a tocha dentro, na hora, mais ou menos à meia-noite, contra milhares dos amalequitas, dos inimigos de Israel, é que Gideão, ele deu o sinal, aí então, naquela hora foram quebrados todos os vasos, 300 vasos, e a tocha apareceu. E o inimigo ficou em confusão.
Porque Deus se apossou daquela situação depois que quebrou os vasos. Aleluia. Quanto mais quebrado para ele, melhor. Porque às vezes vaso inteiro, ele passa uma certa soberba naquilo que ele está fazendo. Naquilo que ele faz, muitas vezes se acha uma excelência naquilo que ele faz e não dá glória a Deus. Vasos muitas vezes que não se quebram, não dão glória a Deus. Não dão glória a Deus. Eles se acham poderosos, se acham capazes. Você pode ver que toda pessoa que se acha capaz, ela é soberba. Ela é uma pessoa que ninguém sabe mais de nada. Só ela detém o conhecimento. Só ela sabe fazer. Só ela sabe cantar. Só ele sabe pregar. Não é assim? Mas vasos quebrados nas mãos do Senhor. Nos dias de Gideão, os vasos se quebraram e a tocha apareceu. Então, quanto meu irmão mais quebrado, mais quebrantado, mais você ficará nas mãos do Senhor. E o poder de Deus vai te transformar, aleluia, num instrumento para a glória do Senhor. O mesmo Davi, ele cita se sentindo aqui outro lixo. Foi quando ele pecou com Batseba. Salmo 51. Você lembra? Versículo 17. Está escrito. O verdadeiro sacrifício qual é? 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Sacrifícios que vêm do coração para Deus são sacrifícios de um coração altivo, soberbo, que bate no peito e diz: eu sou capaz. Não. Sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Amém? Não desprezarás. Deus não despreza. Ele gosta de vaso quebrado, humilde, humilhado. Que mesmo que tenha uma capacidade intelectual ou qualquer tipo de capacidade que Deus dota a seus vasos mesmo, mas que seja um vaso quebrantado, reconhecendo que o poder vem de Deus. Ainda Isaías 57, deixa eu ver se é o 57:15. Vamos ver. Deus, Ele ama, meus amados irmãos, as coisas quebradas. Glória ao nome de Jesus. Olha aqui, 57:15 de Isaías. Porque assim diz o alto, aquele que tem todo o poder e detém todo o poder. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o soberbo de espírito. Não, com o contrito e abatido de espírito.
quebrado, humilhado, humilde, né? Com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É um coração quebrantado, é um vaso quebrado que ele ama. Glória ao nome do Senhor. Foi no quebrar da vida de Jacó, da força carnal que Jacó tinha, que ele transformou no Israel, numa força espiritual, num homem poderoso, até para influenciar. E Deus levanta uma nação, depois que tem um encontro, e quebra Jacó, e daquele quebrar, nasce uma nação, Israel, um homem que luta com Deus e com os homens e vence. Glória a Jesus. Você se lembra que quando a pedra foi quebrada da superfície, que milhões beberam daquela água. Glória a Deus. Coisas quebradas que têm poder. A pedra foi quebrada. Foi quando o selo do pote, do pequeno potinho que aquela viúva tinha, quando quebrou o selo, houve multiplicação. Aleluia. Glória a Jesus. Foi quando Esté, a rainha, ela quebra o selo do protocolo do palácio. Glória a Deus. Chama suas meninas que trabalhavam com ela para se quebrar diante de Deus em jejum e oração pela nação, e Mardoqueu também. É que houve o livramento de uma nação. Depois que quebrou com autoridade e enfrentou o medo, enfrentou tudo, que ela quebrou o protocolo do palácio e uma nação foi salva. Não, ei, não pode entrar, você sabe, olha, aonde está o rei, se o rei não estender o cetro, eu estou acabada e tal. Mas não. A vitória só veio quando ela enfrentou o medo, quebrou-se, glória a Deus, diante de Deus, em jejum, em oração, porque Mardoqueu disse, olha, você fique sabendo de uma coisa, você fica pensando que você vai se salvar, só porque você é rainha, não. E quem sabe, se para tal tempo como esse, você não foi levantada. Era um chamamento, a quebradura, a humilhação. Louvado seja o nome de Jesus. Que ela disse, tudo bem, então vamos para frente. Eu vou chamar minhas companheiras e vamos jejuar. E se eu perecer, tão somente pereci. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o poder está nas coisas pequenas. E também nas coisas quebradas, nas mãos de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E que você nesta noite, às vezes, quem sabe está se sentindo, eu sou uma pessoa que gosto de louvar, mas se não é humilde, o que vai fazer com este louvor? Eu sou uma pessoa, como eu já ouvi muito, eu tenho uma mensagem, mas muitas vezes não se me dá oportunidade. Meu querido, mensagem e nada é a mesma coisa com um coração cheio de vaidade e de soberba. Tudo começa com humilhação. Tudo começa com humildade diante de Deus, porque Ele habita com um abatido de espírito, com um quebrantado de espírito. Louvado seja Deus. Nos dias de Jeremias, no capítulo 18, nós vemos que Deus chama Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Quando ele chega lá, era uma mensagem, sabe para quem? Para Israel.
sem quebrantamento, um Israel idólatra, um Israel duro, um Israel que não tinha lugar no coração dele para se humilhar nem chorar diante de Deus e pedir misericórdia. Era um povo obstinado, era um povo idólatra, era um povo rebelde, da mesma forma de hoje. Quem sabe se lá Deus está permitindo algumas coisas na vida da gente porque Ele quer ver em nós um quebrantamento, uma humilhação, um pouco mais de humildade nas nossas palavras. Ele está à procura ainda de gente, irmãos, quebrantada. Ele não despreza um coração quebrantado. Então Jeremias desceu à casa do oleiro. Meu Deus, que mensagem será? Ele disse que o oleiro estava lá fazendo um vaso sobre as rodas, estava lá, e de repente ele viu quando o vaso se quebrou. Ali estava a mensagem. A mensagem não estava quando o vaso estava em evidência e alguém dizia: esse vaso, isto vai ser lindo, este vai ser lindo, este vaso. Não, a mensagem veio quando o vaso se quebrou na mão do oleiro. A mensagem para nós é clara nesta noite. Glória a Jesus. Em tempos difíceis, o que vai prevalecer e o céu vai ser invadido com a nossa voz quando nos quebrantarmos diante de Jesus. Glória a Deus. Aliás, todos os instrumentos que Deus levantou na terra para a sua glória foram vasos que primeiro passaram pelo quebranto. Primeiro passaram pelo quebrar de Deus. Primeiro foram moídos. Isaías capítulo 28 tem uma frase bem curtinha. Isaías 28, lá no versículo de número 28, que o trigo é esmiuçado. Glória a Deus. Você é trigo? Há poucos dias eu estava no cruzeiro, lá em Campina Grande, irmão Lorival, e Deus me deu essa palavra. Lá no banco sentado, que o trigo é esmiuçado. Irmão Alain, trigo é trigo quando só serve quando ele é esmiuçado. Só serve quando é esmiuçado. Para Deus é assim também. Glória a Deus. Vivemos uma geração que não entende de um trigo esmiuçado, de que as lutas, as pelejas, as dificuldades, os quebrantamentos, as humilhações, muitas vezes, é a nossa plataforma, igreja. Plataforma de exaltação nas mãos de Deus. Esse negócio da gente estar cantando, que o inimigo vai ver eu de frente dos holofotes, sentado numa cadeira alta, impressionando o mundo, isso não tem embasamento bíblico. O embasamento bíblico, Isaías diz que o trigo é esmiuçado. Você gosta de pão? Porque eu gosto de pão, meu amigo. Eu gosto de pão com Coca-Cola, eu gosto de pão com café, eu gosto de pão francês com suco, eu gosto de pão, irmão, francês, com leite, até com leite eu gosto. E se tiver alguma coisa por dentro, como algo que vem lá de Ouro Velho, às vezes um pedaço de queijo de manteiga, aí é que eu me sento com bem calma numa cadeira. Pão é bom, mas pão, para chegar a ser pão, a panificadora, a padaria, ela recebe aquelas sacas de trigo ainda na palha, amém? Não. A padaria, as sacas de 50, 60 quilos de trigo esmiuçado. Já vem aquela farinha.
para chegar aquele pão francês que você gosta, passa nas mãos do pai. Aí passa um processo também lá dentro que eu já trabalhei há muitos anos atrás. Eu vi o processo como era lá dentro da padaria. Passa no arroz aqui, passa no arroz ali, afina a massa para cá, afina para colar e por último vai para o forno. É igual o vaso. Tudo começa com esmiuçar. Eu quero até profetizar nesta noite de olhos abertos. Muitos vasos que estão quebrados, a metáfora é a mesma. Vasos quebrados, ou quebrantados, ou farinha esmiuçada. Deus vai levantar você para a glória do seu nome. E vai transformar você, sabe em quê? Em pão para um reino. Aleluia! Pão para o reino. Tem gente que quer ser destaque para o reino. Estão em juízo, hein? Deus está julgando. Deus está tendo encontro com gente que gostava de ser pão para o reino, não. Eles querem ser destaque no reino, sem passar pelos processos do pão francês, nem da massa de trigo, ou do vaso quebrado ou quebrantado, seja lá o que for. Não. Primeiro vem o esmiuçar. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, estamos em dias do esmiuçar da massa, do trigo. O trigo é esmiuçado. Glória a Deus. Arroxos daqui ou dali. Mas nós vamos crescendo, até chegarmos a um pão francês para o mundo, para um reino. Sabe o que foi que Deus fez com Davi? Esse mesmo que citou esse versículo aqui? Salmo 31, Salmo 51, Salmo 34. É que Deus o transformou num pão para o reino. Foi. Ele chegou a um pão, a ser um pão, no deserto, perseguido. Ele se sentia dia após dia com os nervos à flor da pele, vendo a hora ser morto, passando necessidade lá e dificuldades e fome lá no deserto. E Saul, que se achava o destaque do reino, estava por um tempo só, mas Deus teve um encontro com ele. E sabe quem foi para o trono? Sabe quem virou pão para um reino? O quebrantado, o contrito, o humilhado, a farinha esmiuçada. Você dá um glória a Deus por isso? Ó irmão, dê glória a Deus. Queremos ser destaques, holofotes, mas não quer passar pelas mãos daquele que esmiuça o trigo. Você é trigo, meu irmão, e só vai se transformar em alguma coisa que preste quando você passar como a farinha de trigo, e a minha pessoa também. Hoje eu estou em destaque no campo. Deus me livre de destaque, nem de destaque eu gosto. Mas eu fui esmiuçado. Só de anos de preparo, fechado as portas para mim, completamente, foram 9 anos. 9 anos. Quebrado, como aquele vaso. Mas deixa que Deus estava me esmiuçando para me transformar em algo. Hoje nós sabemos, tem gente que nos escuta, tem gente que não escuta, eu não quero nem saber. Eu só sei que fui levantado, principalmente no tempo agora aqui em Bom Sucesso. Quem me escutar bem, quem não quiser escutar, o problema é teu. Agora tem uma coisa, que eu sou pão para esse reino aqui, sou. Glória a Deus. O trigo é esmiuçado.
Coração quebrantado, ele não despreza. Mas tem um tempo de você virar um pão para o reino. Você lembra de José? Não, José sentava-se numa cadeira que chega brilhava. Depois dele só Faraó. Antes dele, aliás, só Faraó, não era? Exatamente. Faraó, no tempo que ele chegou no Egito, Faraó disse: meu filho, olha, aqui está a chave do reino. Amém? Foi assim? Raciocine comigo, foi? Para virar pão para um reino, José passou por onde? Saiu arrastado. Saiu arrastado. Vendido. Pela cova. Com os olhos cheios de lágrimas, olhando para um buraco em cima. Mas por quê? Com seus porquês, com suas interrogações, olhando para o alto, vendo só um buraco. Depois, quando se tira do buraco, a roupa tão linda tinham rasgado. Depois foi vendido saíram arrastando os amalequitas para a feira, lá no Egito. Foi humilhado dentro da casa de Potifar. Foi caluniado injustamente. Foi caluniado injustamente. Foi para a prisão. Ficou lá na penitenciária. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O dia do pão se apresentar e Faraó esticar o dedo na cara dele, o mais poderoso da época, e dizer assim: será que nós acharíamos alguém com o Espírito de Deus para a gente colocar nesse cargo? Não, você é a pessoa. Só tem você mesmo. Louvado seja Deus. Chegou o pão de Deus. Pão de Deus para a época foi José. Aleluia! E José disse: olha, aqui, José, maior do que você só eu, viu? Tome, você vai se apossar agora do segundo carro. A chave do Egito está em suas mãos. Quando o povo vinha das nações, Faraó, por caridade, nos dê pão. Ele disse: vá, José. Quem tem pão para dar a vocês é José, vá lá. Que Deus em Cristo te abençoe nesta noite. Você quer ser pão para um reino? Deus está levantando muitos pães para o seu reino nesta noite. Nesses dias de confinamento, onde a gente tem que parar para a gente meditar nas nossas ações, nas nossas atitudes, em que tipo de pão éramos nós. Deus está nos dando tempo da gente pensar, da gente meditar, da gente avaliar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer, meu irmão, você que está passando o esmiuçar de Deus nesta noite, no Salmo 34, versículo 18, diz: perto está. Perto ou longe? Perto está o Senhor e Yahvé dos que têm o coração quebrantado. E tem uma coisa: e salva os contritos de espírito. Nariz empinado, irmão, ele rejeita. Ele rejeita. Olha, nariz empinado, ele tem asco. Nariz empinado, ele nem olha, deixa ele se arrebentar. Tem um provérbio que diz: antes de ser quebrantado o coração do homem, se eleva seu coração, para depois levar uma pancada e ser quebrado. Mas os contritos, ele diz: está perto, perto está. Deus está perto de você nesta noite. Qual é a humilhação que estás passando? Deus está perto de você. Qual é a luta que você está passando? Deus está perto de você. Qual o arroxo que estás a passar? Deus está perto. O teu coração está quebrantado? Ele não despreza. Glória a Deus. Aí o versículo posterior diz: muitas são as aflições do justo. Muitas. Muito ou pouca? Muitas. Glória a Deus. Mas o Senhor livra de todas.
É se levantando, ele derrubando. É se levantando, ele derrubando. É dentro da fornalha, ele pinota dentro. Ele às vezes não vai livrar você da fornalha, mas vai entrar com você na fornalha. É Barachemihas. Ele é grande nessa noite. É Derecamahas. Ele é grande nessa noite contigo. Deus fala com alguém. Muitas são as aflições, mas o Senhor livrará de todas. Levante quem quiser, meu irmão. Glória a Deus. Eu sou assim também. Porque estou sendo transformado e você também em pão. Muita gente vai te procurar porque vai precisar do pão que você é. Procura uma pessoa que não é pão, que é soberba para tu ver se tem alguma coisa. É só conversa fiada. É só falando mal das pessoas. O que se tem perto das pessoas que falam mal? O que se tem? Que prazer tu tens de ouvir alguém que só fala da vida dos outros? Que não tem prudência nas palavras? Que não tem sabedoria de nada? Que só fala do corriqueiro? Nada. Quero te dizer, glória a Deus, que Deus está transformando você em pão. Alguém, principalmente nessa pandemia, vai se levantar muita gente angustiada, muita gente desorientada, muita gente sem ter o que fazer. A depressão, você sabe, que está acabando com muitos. Porque é como disse um grande chefão aí, acima dos governos, que diz que essa pandemia se abriu uma oportunidade. Oportunidade para malefícios diversos. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor não nos abandonará. Deus estará sempre com a sua igreja. Pega a palavra, pega a promessa nesta noite. Ele está transformando você em pão. Você ainda vai orar por muita gente. Você vai botar as mãos, Jesus vai curar. Você vai botar as mãos, Jesus vai libertar da depressão, desse demônio que tem se apossado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E vai te dar saúde. Jesus Cristo é saúde. Deus está te curando através deste milsá, da palavra, do poder da palavra. Você é trigo, você está quebrantado, Deus está perto de você. Cada da semirras. Paulo, ele disse um dia, Enéas todo atrofiado, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Deus está te visitando nesta noite. Eu não levo na brincadeira a minha vida com Jesus, nem minha chamada. Eu não tenho mais tempo para nada a não ser para Jesus. Hoje eu já tenho alguma coisa para alimentar. Então coma, meu irmão, coma. Coma nesta noite, coma. Minha irmã, você que está me ouvindo, coma e receba saúde. Enéas recebeu, se levante. Se levante e acredite na palavra. Os crentes do Maitá, se levantem. Os crentes de Serrinha, se levantem. Comam a palavra. Recebam cura, recebam força. Os crentes do São Bento, recebam, aleluia, nesta noite, força e garra. Levanta a cabeça. Porque como Deus levantou a cabeça de Enéas, levanta a tua nesta noite. Queridos, as horas se foram. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Glória a Deus pela sua paciência de nos ouvir. Glória a Deus. O Senhor está interligando vocês a nós e nós a vocês. O poder da palavra é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Os nossos irmãos de Ouro Velho. Canaã é logo ali. Precisamos de força. Glória a Deus. Lembra-te da palavra dada a teu servo, disse Davi. Disse o salmista, Salmo 119.
na qual tu me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, porque a tua palavra me vivificou. Tem vida para você nesta noite. A vida do crente, meus irmãos, estamos encerrando agora. A vida do crente não é para você passar por ela apenas com sofrimento todos, passar pela vida sem objetivo. Não, meu irmão, Deus não faz nada em ninguém sem objetivo. Ele está levantando você nas tribulações. Nas tribulações. Fiquemos em pé para nós encerrarmos. Nas tribulações. Nas tribulações é que você está sendo transformado em pão. Pão para o reino. Vamos escutar um conselho daquela irmã. Outrora era doente. Outrora era uma pessoa que não tinha uma palavra para... Mas agora, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o irmão fulano. Ele agora só pensa em orar, em se consagrar. Ela só pensa agora, quando você, uma palavra estruturada, fechou mais a boca. O que foi que houve? Tem gente sendo transformada, apenas isso. Em pão para o reino. Os inimigos ficam assim, o que é que há? O que é que está acontecendo? Meu Deus, que mudança é essa? Meu filho, olha. Você está por fora do poder da palavra. É para isso mesmo que ele está trabalhando. Amém? Pão para o reino. Vocês são pão para o reino. Nossos obreiros que nos ouvem, Deus nos levantou para ser pão para o reino. Não atrapalho para o reino. Amém, meus irmãos? Nós somos pão para o reino. Glória a Deus. Fique com esta palavra, meu irmão. Glória a Deus. Deus é Deus de toda consolação. Pai das misericórdias, de Deus de toda consolação. Que nos consola nas nossas tribulações, disse Paulo aos Coríntios. Segunda Epístola, capítulo 1. Para que também nós possamos consolar, ou seja, você primeiro passa pelas aflições para que você seja transformado em um pão para consolar a outros. Está escrito lá no capítulo 1, versículo 3 em diante. Para que possamos consolar as pessoas que estiverem em alguma tribulação, com a consolação de que nós mesmos somos consolados de Deus. Glória a Deus. Então nós estamos encerrando. Agradeço a vocês de coração, as irmãs que vieram. Digo aos obreiros, nossos obreiros, não precisa, meus amados irmãos, a gente chamar vocês não. Vocês não, nem se preocupem. Bota a farda e venham. Só quando tenha um culto de senhora, um culto de jovem e tal, aí a gente avisa que até eu ficarei em casa para dar espaço aos jovens aqui. Ou às senhoras ou tal. Mas se não, meus irmãos, podem vir para cá para a gente junto adorarmos o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a toda a nossa família assembleiana, tanto no nosso campo, como a toda família assembleiana. A nossa família, ela é antiga e grande, né? Nossos irmãos de Ouro Velho, de Campina Grande, a todos os nossos irmãos de outras cidades que nos ouvem, nos assistem. Irmã Érica, esposa do pastor Valfredo. Um abração, viu, pastor Valfredo, a irmã Érica, irmão Bill, Cecília, essa família tão abençoada. Glória a Jesus. Irmã Catiene, Lorival, os irmãos lá de Ouro Velho. Que o Senhor Jesus seja convosco sempre. Amém? Não se esqueçam. Para que isso? Tudo isso que passo. Pão para o reino. José, o esmiuçado de José, era para acabar com a vida de José. Amém? Era não. Era para transformá-lo em pão. Aquilo que Davi passou. Era pancada todo dia. Fome, tristeza, angústia. Veja os salmos do coitado, meu irmão, para você ver.
Mas um dia Deus disse: chega, chega, agora é pão para um reino. Espere isso aí, eu não sei para quem, mas você será pão para um reino. Você tem chamada e pão para um reino. Presbítero Eric estará orando, agradecendo ao Senhor. Glória a Jesus por esta palavra, irmãos, tão maravilhosa da parte do Senhor. Gostaria, antes de orar, somente deixar um aviso para os nossos irmãos. Amanhã, às 6h30, nós teremos transmissão da continuidade da nossa escola bíblica, encerrando o nosso trimestre, esse primeiro trimestre do ano de 2021. Escola bíblica da nossa congregação, né, irmãos? Eu sempre gosto de frisar isso, porque cada localidade tem o seu professor, a sua representação, e nós não estamos invadindo, né? E sim, estamos fazendo da nossa congregação. Mas se os irmãos quiserem participar conosco, iniciaremos às 6h30 e juntos louvaremos o nome do Senhor. Receba esta palavra. Deus falou conosco nesta noite. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor do céu e da terra, pela tua palavra, Senhor. O Senhor é a palavra e o Senhor é aquele que se revela para nós. Eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, meu Pai, pelo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Oro pela vida do teu servo, teu ungido, que o Senhor continue usando e lhe dando, Pai, as revelações através da oração, as revelações, os segredos do Senhor. E eu te peço, Pai, que nós saiamos daqui, que nós encerremos este culto, mas com esta palavra guardada dentro do nosso coração. Senhor, manda uma bênção sobre aqueles que estão nos ouvindo. Uma bênção espiritual, uma bênção tal, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Pai, te peço uma bênção sobre o teu povo. Aleluia, uma bênção de saúde, meu Pai, fortificação espiritual nestes dias que estamos vivendo. Senhor da glória, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só retificando, eu falei que Paulo foi quem disse a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, mas na verdade foi Pedro. Às vezes a Bíblia, por ser muito grande, a gente troca os nomes, mas foi Simão Pedro que disse: Jesus Cristo te dá saúde, Enéas. Amém? Quero só dar um aviso aos meus amados irmãos acerca da Santa Ceia. Nós vamos, meus irmãos, fazer em 2 etapas. Essa semana nós estaremos dando a ceia aos nossos irmãos enfermos, aos idosos, aquelas pessoas que, irmãos, não conseguem vir ao ajuntamento solene, não é? Nós vamos, em primeiro lugar, essa primeira turma. Depois nós vamos planejar como é que a gente vai fazer com o restante dos irmãos. Amém? Nós vamos passar as informações no decorrer da semana, viu? Mas nós vamos visitar os nossos irmãos nos sítios, dando a Santa Ceia a eles, aos enfermos, viu? Aos que estão em casos mais idosos. E assim nós passaremos as informações, irmãos, daqui para o final dessa semana, como é que vamos fazer com o restante da igreja. Amém? Então, depois nós avisaremos também que dia a doutrina, acredito, será na quinta-feira. Creio que as irmãs vão se reunir para orar, e nós temos um dia aí na semana para as irmãs se reunir para orar no círculo de oração. E então logo após, um dia após, posterior, nós estaremos fazendo o nosso culto de ensino. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Todos dizem: está encerrado em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.